Olá a todos e sigamos a reflexão do nosso canal, A Rocha Eterna. Diz assim a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, o verso 4. Tende confiança no Senhor para sempre, no Senhor, o rochedo eterno. Na NVI, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Vivemos em um tempo curioso. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tanta tecnologia, tantos recursos e, paradoxalmente, nunca vimos tanta ansiedade, tanta insegurança e tanto medo. As pessoas procuram algo em que possam se apoiar. Uns depositam sua confiança no dinheiro, outros na carreira. Há quem confie na saúde, na política, na ciência, na força física, na inteligência ou até em si mesmo. Mas basta uma crise chegar para descobrirmos como essas bases são frágeis. Um diagnóstico inesperado, uma demissão, uma perda, uma pandemia, uma guerra, de repente, aquilo que parecia sólido revela-se areia. É justamente nesse contexto que Isaías proclama uma das mais belas passagens das Escrituras. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Essa não é apenas uma recomendação espiritual, é uma descrição da realidade. Tudo muda, Deus permanece, tudo envelhece, Deus continua o mesmo. Tudo passa, somente Ele permanece eternamente. A necessidade humana de uma rocha. Existe algo interessante na natureza humana. Todos nós confiamos em alguma coisa. Mesmo quem diz não acreditar em Deus, deposita sua esperança em alguma estrutura. Ninguém vive sem fé. A diferença está no objeto dessa confiança. Há uma citação de Paul Tillich que diz: ter fé é estar possuído por aquilo que te toca incondicionalmente. A pergunta é: a pergunta nunca é: você acredita? A pergunta é: em quem ou em que você acredita? Alguns confiam no próprio coração, outros confiam na maioria. Outros seguem as tendências culturais, mas Jeremias faz um diagnóstico duro, diz o profeta: o coração do homem é enganoso, ou seja, até aquilo que carregamos dentro de nós pode falhar. Isaías, então, aponta para uma direção completamente diferente. Não olhe primeiro para dentro, olhe para cima. O significado de rocha na Bíblia, a imagem da rocha aparece inúmeras vezes. Não é por acaso. Em uma região marcada por desertos, tempestades repentinas e terrenos instáveis, uma grande rocha significava proteção. Ela oferecia sombra, abrigo, segurança, estabilidade. Enquanto tudo ao redor podia mudar, a rocha permanecia firme. Quando Isaías chama Deus de rocha eterna, ele está dizendo que Deus não é apenas forte, ele é imutável. Nós mudamos, nossos sentimentos mudam, nossas circunstâncias mudam, mas Deus permanece exatamente quem sempre foi.
É por isso que podemos confiar, não porque compreendemos tudo, mas porque conhecemos aquele que nunca muda. O problema das falsas rochas. O coração humano fabrica ídolos com enorme facilidade. Às vezes nem percebemos, transformamos coisas boas em fundamentos da nossa vida. Família, trabalho, dinheiro, ministério, reconhecimento, essas coisas têm seu valor, mas nenhuma delas suporta o peso da nossa esperança. Quando colocamos sobre elas aquilo que somente Deus pode carregar, inevitavelmente elas desmoronam. E quando desmoronam, levam junto nossa paz. Quantas pessoas vivem emocionalmente destruídas porque sua identidade estava construída em algo passageiro. Isaías nos lembra que existe apenas uma rocha eterna. Todo o restante é temporário. Confiar para sempre. Esse detalhe do texto é extraordinário. Isaías não diz apenas confiem no Senhor, ele diz confiem para sempre. Por quê? Porque Deus nunca deixa de ser digno de confiança. Há dias em que entendemos os planos de Deus, há dias em que não entendemos absolutamente nada. Mesmo assim, ele continua sendo Deus. Nossa confiança não depende da clareza das circunstâncias, ela depende do caráter de Deus, e o caráter de Deus nunca muda. Cristo, a rocha revelada. Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos algo maravilhoso. A rocha da qual Isaías falava possui um nome, Jesus Cristo. Ele mesmo contou a parábola dos dois construtores. Um edificou sobre a areia, o outro edificou sobre a rocha. As tempestades vieram para ambos. Reparem nisso, Jesus nunca prometeu ausência de tempestades, prometeu estabilidade durante elas. A diferença não estava na intensidade da chuva, estava no fundamento da casa. A paz nasce da confiança. Poucos versículos antes, Isaías declara: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Veja a sequência: primeiro vem a confiança, depois vem a paz. Nossa geração busca paz diretamente, mas a Bíblia mostra outro caminho. Não buscamos primeiro paz, buscamos Deus. A paz é consequência. Quem tenta encontrar paz longe de Deus vive apenas pequenos intervalos de tranquilidade. A verdadeira paz nasce na presença da rocha. Quando tudo balança, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Tudo ao redor parece instável. Problemas financeiros, conflitos familiares, incertezas, medos. Talvez você tenha até perguntado: Senhor, por que isso está acontecendo? Isaías não promete que a terra deixará de tremer. Ele apenas aponta para aquele que nunca será abalado. Há uma enorme diferença. A esperança cristã nunca foi ausência de sofrimento, foi presença de Deus durante o sofrimento. A eternidade muda a perspectiva. Chamá-lo de rocha eterna muda completamente nossa visão da vida. Nós enxergamos dias, Deus enxerga séculos. Nós vemos problemas, ele vê propósitos. Nós contamos horas, ele governa a eternidade. Por isso, tantas vezes não compreendemos imediatamente seus caminhos. Nossa perspectiva é limitada, a dele é infinita.
Talvez a pergunta desta reflexão seja simples: sobre qual rocha você construiu sua vida? Se sua segurança depende apenas das circunstâncias, você viverá ansioso. Se depender apenas das pessoas, você viverá decepcionado. Se depender apenas de você mesmo, você viverá cansado. Mas se sua esperança repousa na rocha eterna, você descobrirá algo extraordinário. As tempestades podem vir, os ventos podem soprar, as lágrimas podem cair, mas sua vida não será destruída, porque existe um fundamento que jamais poderá ser removido, e esse fundamento tem o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo muda. As notícias mudam, a economia muda, os governos mudam, nossa saúde muda, até nossos sentimentos mudam. Mas existe uma verdade que atravessa os séculos sem perder força. Sua força, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que a nossa segurança não esteja naquilo que passa, mas naquele que permanece para sempre. Por quando nossa vida está firmada na rocha, as tempestades deixam de ser o fim da história e se tornam apenas parte da jornada. Que Deus nos conceda essa confiança inabalável, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.